1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 42. Diz assim o texto: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Mais uma vez, versículo 42. Eu vou querer que a igreja me ajude aí nas respostas. Olha só. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscitará imperecível. Vamos lá, todo mundo junto. O corpo que é ressuscitado perecível o corpo que é semeado é perecível e ressuscita. É semeado em desonra e ressuscita em. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Vamos forte, irmãos. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Glória a Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco através dessa mensagem. Pai, te damos graças mais uma vez. Pedimos ao Senhor que nesta manhã venha falar conosco, Senhor, através da tua santa e gloriosa palavra. Estamos aqui porque cremos no teu poder, cremos que o Senhor ainda fala com a igreja. Senhor, que a sua palavra seja ministrada em nossos corações, nos trazendo alegria e revigorando, Senhor, em nós a esperança de um dia vermos a pátria celestial, de um dia estarmos diante do Senhor face a face. Senhor, apressa-te, Senhor, em vir buscar a tua igreja, Pai. Esperamos com ansiedade esse glorioso dia e nós dizemos: Maranata, Pai, ora vem, Senhor Jesus. Que nessa manhã o teu nome seja mais uma vez glorificado neste lugar, em nome de Jesus. A igreja diz: esse texto é maravilhoso, irmãos. Esse capítulo 15 de Coríntios é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele estava lidando com uma situação até meio inusitada na igreja, porque a igreja de Corinto estava depois da conversão, eles tinham vários dons espirituais, eles tinham muitos dons espirituais, na verdade, mas eram meninos na fé, eram pessoas que se deixavam levar por qualquer vento de doutrina. Inclusive, nesse capítulo 15 aqui, o Paulo vai tentar instruir mais uma vez a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava indo em direção aos ensinamentos do povo grego. E o povo grego, eles criam na ressurreição da alma, mas não criam na ressurreição do corpo. E o povo de Corinto estava indo para esse ensinamento. Estavam dizendo que sim, a alma, ela não morre, ela continua viva, mas que o corpo, por ser um corpo pecaminoso, por ser um corpo mau, a sua natureza ruim, a sua natureza má, o corpo não ressuscitava. E isso não é bíblico, irmãos. Se o corpo não ressuscita, se nós não ressuscitaremos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, todo o evangelho é falso, porque o evangelho é baseado na morte e na ressurreição de Cristo. Todo o evangelho é baseado no poder que aconteceu ali na cruz, na ressurreição de Jesus. Porque se Jesus morreu na cruz e não ressuscitou, a cruz não é sinal de vitória, e sim de derrota. Se Jesus não ressuscitou, tudo que foi escrito se perde. A fé é falsa, a fé é morta, nós estamos aqui em vão. Se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E todo esse contexto do capítulo 15, Paulo vai argumentar, na verdade contra-argumentar com os crentes de Corinto, que não, esse ensinamento é falso.
Eles dizem, não, não existe a ressurreição do corpo. E Paulo, como você vai acompanhar na leitura, ele vai falar assim, não, se não existe a ressurreição do corpo, toda a nossa fé é falsa. Vai ter um versículo que Paulo ainda vai falar assim, olha, já que não há ressurreição, como vocês estão dizendo, então vamos comer e vamos beber, porque depois que nós morrermos, acabou, não existe mais nada. Se é assim como vocês estão ensinando, não há salvação para ninguém neste mundo. Então, esse ensinamento dos gregos estava invadindo a igreja de Corinto, e essas pessoas estavam abandonando os ensinos de Paulo e estavam indo para os ensinos gregos. E Paulo vai dizer assim, olha, acaso o evangelho veio de vocês, para que vocês tenham seus próprios ensinamentos? Acaso o evangelho não se originou de nós, os apóstolos? Não fomos nós que pregamos, não fomos nós que ensinamos? O fundamento bíblico não foi nós que colocamos, os apóstolos, baseados naquilo em que vimos e presenciamos? Então Paulo está falando assim, olha, nada do que for de gregos, nada do que for um outro evangelho, nem que um anjo venha e anuncie um outro evangelho, nem que uma carta vinda supostamente de nós anuncie o outro evangelho, vocês têm que considerar isso como anátema. Isso não serve. O único e verdadeiro evangelho é aquele que os apóstolos nos deixaram. O único jeito de cultuar ao Senhor é o jeito que os apóstolos nos deixaram. O único jeito de louvar ao Senhor é o jeito que está escrito na Bíblia. O jeito de cultuar ao Senhor está bem discriminado, bem descrito na palavra de Deus. Qualquer coisa fora do que está escrito é anátema. É isso que o apóstolo Paulo vai argumentar aqui em todo o capítulo 15. Se você voltar um pouquinho lá no começo do capítulo 15, Paulo vai começar, olha como ele começa o capítulo 15, ele fala assim, olha, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Vocês precisam retornar ao evangelho que foi pregado, e não ao evangelho que está sendo ensinado. Ele vai começar a falar, olha, o corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. No versículo 2, diz assim, olha, por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Não tem como ser salvo. Por isso que eu sempre falo isso, irmãos. Cuidado com o evangelho que vocês estão ouvindo por aí, porque se vocês ouvirem um evangelho diferente do que está escrito aqui, o texto bíblico, Paulo diz que vocês se afirmarem nesse falso evangelho, vocês terão crido em vão. Isso é perigoso demais. Versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns já tenham adormecido. O que Paulo está falando aqui? Olha, vocês têm que voltar ao evangelho que os apóstolos transmitiram, ao evangelho que foi lhe ensinado pelos que colocaram o fundamento da palavra do Senhor. Ele está pedindo para o povo de Corinto voltar a lembrar e colocar o seu culto dentro do evangelho que Paulo transmitiu. E eles estavam sendo ensinados que sim, a alma permanece viva após a morte, mas o corpo não. Aí ele vai dizer assim, olha, o que eu transmiti para vocês não foi isso. O que eu transmiti para vocês foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que está escrito nas Escrituras. Ele diz, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia.
É isso que eu tenho pregado para vocês, diz Paulo. E ele diz assim, olha, para corroborar com o que eu estou pregando para vocês, Paulo diz assim, olha, e esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele apareceu para Pedro, depois ele apareceu para os 12 apóstolos, depois disso ele apareceu para mais de 500 pessoas, de uma única vez. Não foi para pessoas separadas. Numa multidão de 500 pessoas, Jesus aparece na frente deles em carne, em corpo glorioso, para que essas pessoas testemunhem que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E Paulo vai dizer assim, olha, e depois apareceu a mim. Ele vai argumentar assim, olha, ele apareceu para essas, no versículo 6, ele vai dizer, olha, eles apareceram essas 500 pessoas, pessoas que ainda vivem, Paulo está falando para os coríntios, vocês podem confirmar, eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles almoçaram com Jesus, era um Jesus com corpo glorioso, era um Jesus ressuscitado, era um Jesus que transformou pessoas através do Evangelho, perdoou pecados e revigorou as forças das mentes daquelas pessoas, de tal forma que eles testemunharam aquilo, e a vida daquelas pessoas nunca mais foi a mesma, porque eles viram Jesus Cristo ressurreto, vivo e glorificado. E Paulo vai dizer assim, olha, não é possível que vocês agora estão deixando esse evangelho que eu transmiti para vocês, para ir para ensinamentos de gregos, deixando o evangelho que foi ensinado para vocês irem ouvir ensinamento de pessoas que nada tem a ver com o evangelho genuíno de Deus. É como se ele falasse assim, olha, vocês estão aqui na igreja, estão ouvindo o evangelho genuíno, pregado como diz a Escritura, e vocês saem daqui e vão para outro lugar, que é pregado um evangelho totalmente diferente da Bíblia. E ele fala, e eu falo como apóstolo Paulo, olha, primeiramente lembrem-se do evangelho que vos transmiti, em nome de Jesus. Eu vejo por várias vezes, Paulo parece que ele implora para as pessoas. Lá em Romanos 2 ele fala assim, olha, rogo-vos. Rogar é mais do que pedir, é quase implorar. Olha, imploro a vocês. A mesma coisa aqui, ele fala assim, irmãos, versículo 1, quero lembrar-lhes, lembrem-se do evangelho que é pregado, que foi pregado, o evangelho genuíno. Lembrem-se do evangelho que lhes transmiti. Porque ele pede tanto, porque ele insiste tanto para que a fé dos irmãos não seja uma fé em vão. Já pensou, a gente prega e prega, e Jesus volta e alguns ficam. A sua fé foi em vão, o seu tempo foi em vão. E eu digo como Paulo, irmãos, lembrem-se do evangelho que vos preguei. O qual vocês receberam, e no qual vocês estão firmes. Aleluia. Paulo vai tentar colocar na cabeça dos da igreja de Corinto essa verdade. E ele começa a falar, olha, Jesus apareceu para um, apareceu para outro, e apareceu para uma grande multidão de uma vez só, para que não haja pessoas falando, não, só apareceu para você. Não, ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só, para que todos testemunhem. E essas pessoas que estavam lá, se Paulo fosse um mentiroso, eles podiam falar assim, não, eu nunca vi, ninguém testemunhou isso, não. E ele fala assim, olha, e ainda desses irmãos, desses 500 que viram, muitos já morreram, mas muitos ainda estão vivos. Vocês podem ir lá e falar com eles, eles tocaram em Jesus. Jesus fala assim, olha, os furos na minha mão, pode tocar, sou eu mesmo, ressuscitei, estou vivo, eu morri, fiquei 3 dias, mas no terceiro eu ressuscitei, toque. No versículo 16, Paulo vai dizer assim, olha, pois se os mortos ressuscitam, se os mortos não ressuscitam,
nem mesmo Cristo ressuscitou. E se não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em seus pecados. No versículo 18 ele vai dizer assim, olha, neste caso, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se Jesus não ressuscitou, todos aqueles irmãos, desde Abel, estão perdidos. Todos os irmãos que morreram até hoje, se Cristo não ressuscitou, todos estão perdidos. Olha a ressurreição de Jesus, quão gloriosa é. Ela é tão gloriosa que todos que morreram desde Abel em Cristo Jesus, esses também ressuscitarão em glória. Por quê? Porque Cristo também ressuscitou. E ele diz assim, como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão em glória. 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão nos seus pecados. 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem um povo que se diz agnóstico. Tem alguns que se dizem ateus, e eles dizem que quando nós morremos, acabou, não existe nada após a morte, não existe, quando a gente fecha o olho aqui, encerrou-se, acabou. Aí Paulo vai dizer assim, se é dessa forma, nós somos as pessoas que mais precisam de compaixão. Porque se a nossa vida se resume aos 70, 80 anos nesse plano, então de nada adianta. Versículo 20 ele diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentro daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem também ressuscitarão em glória. O versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Do versículo 25, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O versículo 28, quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que em todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo e em todos. Veja só, versículo de número 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, olha só o que Paulo vai falar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo aqui, olha, se não há ressurreição dos nossos corpos, de que adianta nós lutarmos? De que adianta nós negarmos a nós mesmos? De que adianta a gente viver pregando? De que adianta nós queremos salvar as pessoas através da pregação? Se não há ressurreição, nada disso adianta. Vamos adiantar um pouquinho aí, olha, veja o versículo de número 38. Olha só, mas Deus, perdão, irmãos, versículo 36. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Quando eu li esse versículo, eu achei muito interessante,
Porque Paulo vai começar a argumentar, como no versículo 42 que nós lemos, olha só, 41. 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando assim, olha, o cristão, o servo do Senhor, o filho de Deus, quando ele dorme na terra, quando ele morre, olha como nós enxergamos às vezes as coisas de forma diferente do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que quando um servo de Deus parte dessa terra, o corpo dele é semeado na terra. E é necessário que esse corpo seja semeado como uma semente, para que o corpo glorioso possa nascer. Ele vai comparar, ele cita aqui o trigo. O trigo, quando ele é semeado, ele não é o trigo, ele não é o corpo já pronto. Ele é uma simples semente. E é necessário que essa semente entre na terra, para que assim nasça o trigo por completo. Assim é o servo e a serva do Senhor. O Senhor diz assim, olha, o corpo do servo de Deus, quando morre, ele é semeado na terra. Quando um servo de Deus morrer, irmãos, a gente sente tristeza, não porque ele partiu, mas porque a saudade vai ficar, porque você ama aquela pessoa e queria ela perto de você. Mas o Senhor está falando assim, olha, quando um servo e uma serva minha morre, ele não morreu, não é o fim para ele. Ele é uma semente que é semeada na terra, e essa semente vai brotar e vai nascer em corpo glorioso. É necessário, para que o corpo glorioso viva, o corpo terreno seja semeado, e é como se morresse na terra para nascer uma nova criatura em Deus. O ensinamento dos gregos era que o corpo morria na terra e a alma ou o espírito vivia. Mas o que a Bíblia diz é que nós morremos e somos semeados na terra aqui. O nosso espírito vai direto ao encontro do Senhor, vivo, consciente, sabendo do que está acontecendo. E todas as pessoas que partiram em Cristo aqui na terra, o corpo foi semeado, está lá, semeado na terra, mas a alma já está, o espírito já está com o Senhor Jesus Cristo, já está gozando do céu, já está perto de Cristo, já está vendo Cristo. Então isso não tem que nos trazer tristeza. Nós temos que olhar para o servo de Deus que partiu e dizer, olha, Maranata, vem Senhor, porque eu também quero estar com Ele, eu também quero estar com Cristo, eu quero estar vendo Cristo face a face. É o que nós cantamos nos hinos da harpa. A nossa alma anseia de ver a Jesus Cristo, meu glorioso Salvador. Isso, quando nós vemos aquele que partiu, nós choramos pela saudade que vai dar, mas nós glorificamos a Deus, porque aquela pessoa não está mais no corpo, aquela pessoa já subiu ao encontro do Senhor, e agora aquele corpo precisa ser semeado na terra, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele volta nas nuvens com todos aqueles que já estão com Ele. O espírito daquelas pessoas se unirão ao corpo que foi semeado na terra. E agora é o momento de florescer. Aí o espírito se junta com o corpo e nasce e ressuscita um corpo glorioso. Isso é tremendo, irmãos. Isso só é possível porque Cristo também ressuscitou. Paulo vai dizer, só é possível essa transformação porque Cristo recebeu também essa transformação. Quando Jesus morre, Deus aceita o sacrifício de Cristo, e por Deus aceitar o sacrifício de Cristo, Ele ressuscita Jesus em corpo glorioso. Veja só, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo de número 36. Só para a gente entender o que é esse corpo. Lucas 24, versículo 36 diz assim:
Enquanto falavam sobre isso, eram os apóstolos reunidos após a morte de Jesus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Veja que Jesus, em todo o seu ministério, falou com os apóstolos: olha, é necessário que eu morra, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus fala culto após culto com cada um de nós: olha, eu ouço a sua oração, olha, eu estou com você, eu estou contemplando, mas isso entra num ouvido e sai pelo outro. Não, irmãos, o que Jesus falar, guarde isso no seu coração, porque o que Jesus fala, Jesus cumpre. E Jesus fala assim: olha, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Aí ele vai falar assim: olha, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. E Jesus diz: sou eu mesmo, toquem-me, vejam, confiram. Ele fala assim: olha, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho dito isso. Mostrou-lhe as mãos e mostrou os pés, e por não crerem ainda, olha só, eles estavam vendo que tinha corpo, que tinha os furos nas mãos e nos pés. Mesmo assim, por não crerem, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Aí deram-lhe um pedaço de peixe. Sabe o que Jesus comeu aqui? Para provar que era ele mesmo. Ele teve que comer alguma coisa para provar que não era espírito, era corpo. E algo muito interessante, olha só, lá no primeiro versículo que a gente leu, no 36, ele fala assim: ó, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. Veja só, eles estavam num lugar fechado, com medo, a portas trancadas, janelas trancadas, e a Bíblia diz que enquanto eles falavam de Jesus, enquanto eles falavam do que tinha acontecido com Jesus, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles. Ele não abriu portas, ele não abriu janelas, ninguém abriu portas nem janelas para que ele passasse, mas ele apareceu no meio deles. Esse é o corpo glorioso que nós vamos ter. É o mesmo corpo de Jesus. E é interessante que esse corpo, ele é corpo, mas ele não fica restringido a matéria nenhuma. Ele passa pela matéria. É corpo, a gente não entende isso, mas ele passa pela matéria, ele passa por portas. Ele pode estar num lugar agora e em outro lugar muito, muito longe, muito distante, de forma muito rápida. Esse é o corpo glorioso que o Senhor vai transformar cada um de nós, irmãos. E isso nos tem que trazer esperança, isso tem que trazer alegria, tem que trazer forças para suportar esses 70 anos que passamos aqui, esses 80 anos que passamos aqui. Isso não é nada, irmãos, perante o que o Senhor tem para cada um de nós. É uma eternidade com Ele, são anos, milênios, são anos-luz com Ele. 70 anos se passam rápido, mas o tempo que estaremos com o Senhor é por toda a eternidade. Isso tem que trazer forças para cada um de nós. A gente tem que olhar e falar assim: eu quero isso, Senhor. Eu vou passar por todas as dificuldades desse mundo, todas as aflições desse mundo, porque eu quero estar com esse Senhor Jesus glorificado. Eu também quero ter meu corpo glorificado. Eu também quero estar com Jesus para todo sempre. E ele diz que aquele que não nasce de novo não pode herdar o reino dos céus. Aquele que não se santifica, ele não pode ver Jesus. Quem não se santifica, quem não busca a santificação, não pode ver o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é santo, e Ele diz: seja santo como eu sou santo, diz o Senhor. Glória a Deus. No versículo 44 lá de Coríntios, ele vai dizer assim: é semeado um corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas veio o natural. Depois do natural veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem não é mais do pó da terra, ele é nascido dos céus. Isso corrobora com o que Jesus disse a Nicodemos: você, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Esse nascer de novo no original grego não é nascer de novo, é nascer do alto, é nascer de cima. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ter o nosso corpo transformado, e esse corpo não é do pó da terra, ele é de cima, ele vem do alto, ele vem de cima. Ele fala, os que estão na terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Para poder entrar na presença do Senhor, nós seremos transformados como Jesus Cristo foi transformado. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. No versículo 50, aí vem a conclusão desse texto maravilhoso. E olha só, para quem tiver o corpo renovado, ele diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aí ele diz assim, olha, pois a trombeta soará. Ele fala que no toque da última trombeta, num momento, num abrir e fechar de olhos. Veja que ele coloca isso para o futuro. Isso vai acontecer. Aí ele diz agora uma certeza: pois a trombeta soará. Isso é uma certeza, irmãos. A trombeta soará. E veja que aí o apóstolo Paulo está nos dando uma grande lição. Porque ele diz que a ressurreição do nosso corpo, a transformação do nosso corpo, acontecerá quando? Na última trombeta. Vê se dá tempo de falar aqui. Isso acontecerá na última trombeta. Para que isso aconteça na última trombeta, quantas trombetas foram tocadas antes? Quantas? 6. E se você for ver lá em Apocalipse, irmãos, ao som de cada trombeta, 1/3 dos homens morrem, 1/3 das águas morrem, 1/3 dos animais morrem, 1/3 da vegetação morre. Só então na 7ª trombeta, que é a trombeta de ressuscitar, de transformar. Esse momento é o momento de Cristo buscar a igreja. Mas esse momento só acontece na última trombeta. É interessante que João, quando vai falar sobre as trombetas, em uma delas ele fala assim, olha, e vi estrelas caindo do céu. Isso não estava na pregação, mas eu vou dizer para os irmãos. Ele diz assim, e vi estrelas caindo do céu, caindo na terra, e o poder dessas estrelas exterminava 1/3 da humanidade. Se você colocar isso para os dias de hoje, e se você buscar informações, você vai ver que nós estamos vivendo dias tão difíceis, que o que mais tem se falado no mundo hoje é que em qualquer momento, isso o presidente da ONU diz, a qualquer momento
nós podemos ter uma guerra nuclear. E uma guerra nuclear, irmãos, vejam, uma bomba nuclear explodiu em Hiroshima e Nagasaki. Depois vocês pesquisam sobre isso e vejam quantas pessoas morreram. Se nós tivermos uma guerra nuclear, quantas pessoas morrerão? João diz assim, olha, eu vi estrelas caindo no céu. O que seriam estrelas hoje, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Não será que João viu mísseis caindo do céu e por estarem brilhando ele achou que era estrela? Nós podemos estar tão próximos, irmãos, deste momento glorioso, e nós estamos com pensamentos em tantas coisas fúteis, em tantas coisas banais, e o Senhor está falando assim, olha, as trombetas vão tocar, e ao toque da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós, os servos de Jesus, os que morreram serão transformados primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e subiremos ao céu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso pode estar tão perto de acontecer. Versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo vai firmar agora o que ele está tentando ensinar. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Foi o que a nossa pastora disse. Sejam todos sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, mas será recompensado com corpo glorioso, corpo transformado, e vocês vão habitar nas mansões celestiais que Jesus foi preparar para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O evangelho que nós pregamos aqui, irmãos, é para preparar vocês para todas essas coisas. É para não sentir tristeza quando um servo de Deus parte. É para olhar para ele e falar assim: agora ele já está com Cristo Jesus. É como ouvir Jesus falando para o ladrão: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O seu corpo vai para a sepultura, mas o seu espírito hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Aleluia. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos guarde, que nós tenhamos a nossa vida firme, irmãos, como o apóstolo Paulo diz no versículo 58, que nós sejamos dedicados à obra do Senhor, que nós não meçamos forças para fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós, que nós façamos tudo com alegria, porque o nosso trabalho no Senhor, a Bíblia diz, não sou eu, o seu trabalho na casa do Senhor, na obra do Senhor,
não é vão. E o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Marcos 13, 23. Para encerrar essa mensagem. Desculpa, Mateus 25, 21. Olha só. Jesus diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Isso é o que ele vai dizer para os servos fiéis no final dos tempos. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aleluia. Aleluia. Não haverá mais lágrimas, irmãos. Esse corpo que nós temos, que é cheio de dores, que é cheio de doenças, vírus, bactérias, será transformado num corpo que não há doenças, que não há vírus, não há gripe, não há enfermidades, não há tristeza, não há angústia, não há depressão, não há ansiedade. É um corpo tão perfeito que esse corpo não se deteriora com o tempo, ele permanece por toda a eternidade como Deus o fez. Não haverá mais sepulturas, porque ninguém morre. Não haverá mais tristeza, porque não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as dores que você sente no seu corpo hoje, isso passará, porque no corpo glorioso não há mais dores. E nesse dia, irmãos, nós estaremos com todos aqueles que partiram e nos deixaram saudade, e nós vamos olhar para eles e dizer: nós vencemos. Como Cristo venceu, nós também vencemos. Como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós veremos todos eles e nos gloriaremos no Senhor, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos guardou, e agora, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos e estamos para sempre com o Senhor Jesus. Para finalizar, Marcos 13, 23 diz assim: por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Se chegar aquele dia e por um acaso você ficar no caminho, não tem como você falar: Senhor, eu não fui avisado, porque o Senhor vai te lembrar, mas naquele culto foi dito: eu os avisei antecipadamente.